boa tarde. Hoje é sábado, 25 de outubro, e nós atualizamos agora as principais notícias do Brasil e do mundo para você. E a gente começa a nossa edição falando de segurança pública, com a prisão de mais um suspeito de envolvimento na morte do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz. Ele é o 9º detido por participação nesse crime que foi cometido no litoral de São Paulo. Segundo as investigações, o homem seria o proprietário de uma das casas usadas pelos criminosos para o planejamento desse assassinato brutal. E o Bruno Teixeira chega ao vivo com as informações. Bruno, a polícia tem informações se esse sujeito teria ligação com o primeiro comando da capital ou com alguma facção criminosa? Oi, Uribe, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Nós temos um pouco mais de um mês e meio, quase um mês e meio, do atentado que matou o ex-delegado-geral da Polícia Civil aqui de São Paulo, Rui Ferraz. Agora, com essa 9ª prisão, as primeiras informações dessa prisão que ocorreu ontem estão chegando. A gente ainda não tem a confirmação se ele teve um envolvimento direto com a facção Primeiro Comando da capital, mas o que se sabe é que ele é proprietário de uma das casas e que os criminosos utilizaram para realizar esse plano de execução do delegado. Esse homem tem 38 anos, ele não teve o nome divulgado pela polícia e pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo até o momento, apenas essas duas informações. A idade, então, a participação dele, qual seria o papel dele neste plano. Então, com ele, temos 9 prisões de envolvidos neste caso. Outros 2 suspeitos estão foragidos, são eles tiveram as prisões decretadas, inclusive, mas ainda não foram encontrados. Flávio Henrique Ferreira de Souza, suspeito de participação direta na execução do ex-delegado-geral, e Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, suspeito de atuar na logística da direção do carro de apoio. Um outro suspeito chegou a ser localizado, mas foi morto em confronto com a polícia. Isso ocorreu no Paraná, depois que esse homem fugiu aqui de São Paulo, fugiu para o estado vizinho, numa operação conjunta entre as polícias aqui de São Paulo e do Paraná. Esse homem chegou a ser localizado, mas resistiu à prisão, de acordo com a polícia, e acabou morto. Rui Ferraz Fontes, vamos relembrar, foi morto então no dia 15 de setembro em uma emboscada, depois de ser perseguido na Praia Grande. Ele teve então o carro, se envolveu num acidente depois dessa perseguição e aí foi executado a tiros de fuzil pelos criminosos, e desde então a polícia segue com essas investigações atrás de suspeitos e de envolvimento da facção Primeiro Comando da capital. Tudo isso tem sido investigado e nós estamos chegando aí então ao saldo de 9 presos e 2 foragidos, além de um morto. Volto com você, Uribe. Bruno, qualquer nova informação, espaço aberto. Gostei do novo corte de cabelo, meu amigo. Vamos continuar falando de segurança pública. Uma troca de tiros entre a polícia militar e homens suspeitos de tráfico de drogas acabou com 2 mortos, infelizmente, em um ônibus incendiado em Piracicaba, no interior de São Paulo. De acordo com a polícia militar, uma equipe em patrulhamento encontrou um veículo suspeito. Ao anunciar a abordagem, o grupo começou a atirar contra os policiais. 2 homens morreram. Um deles seria integrante do PCC. Depois do tiroteio, 3 suspeitos conseguiram fugir e atearam fogo em um ônibus para distrair a polícia militar. As forças policiais afirmam que o grupo ainda teria tentado incendiar um segundo veículo. Dentro do carro foram encontradas drogas e armas. Amanhã tem um encontro importante. O presidente Lula irá se encontrar com o presidente dos Estados Unidos. E Donald Trump confirmou a reunião com o presidente brasileiro amanhã na Malásia. Os líderes devem se reunir pela manhã, horário do Brasil, mas à tarde na Malásia. E o nosso enviado especial a Kuala Lumpur, o Américo Martins, explica e antecipa todos os detalhes dessa reunião. O presidente Lula vai se encontrar com Donald Trump aqui em Kuala Lumpur, a capital da Malásia. Isso será por volta das 6 horas da manhã do domingo, no horário de Brasília. No caminho entre Washington e aqui a capital da Malásia, o presidente Donald Trump conversou com repórteres a bordo do Air Force One e ele disse que poderia rever o tarifaço contra o Brasil
caso as condições certas fossem alcançadas nas relações com o governo brasileiro. We met at the United Nations briefly, just before I went on, and there was no teleprompter. They didn't allow my teleprompter to work. How about that one? But I gave a good speech anyway. Have a good trip, everyone. Are you open to reducing the tariffs on Brazil? Yeah, under the right circumstances. O presidente Lula, por sua vez, disse aqui na frente do hotel onde ele está hospedado, em Kuala Lumpur, que vai colocar sobre a mesa todos os problemas das relações entre Brasil e Estados Unidos. Na verdade, espero que role. Eu vim aqui com a disposição de que a gente possa encontrar uma solução. Ele falou em condições para reduzir as tarifas. Será que teve alguma indicação na conversa tudo com ele? depende da conversa. Tudo depende da conversa. Então, eu trabalho com o otimismo de que a gente possa encontrar uma solução. O senhor está disposto a ceder a alguma exigência dele? Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar na mesa os problemas e vamos tentar encontrar uma solução. Então pode ficar certo que vai ter uma solução. Os dois líderes deverão conversar sobre a questão do tarifaço, as sanções que foram impostas pelo governo americano sobre várias autoridades brasileiras e até de assuntos da geopolítica global, como as guerras em Gaza e na Ucrânia e a crise na Venezuela. Eu apurei com membros da delegação brasileira aqui na Malásia que o Brasil tem um grande objetivo neste encontro entre Lula e Donald Trump, que é eliminar das discussões os conteúdos políticos, tirar do caminho, tirar dessa rota das conversas as influências políticas que levaram o próprio presidente Donald Trump a impor o tarifaço contra o Brasil. De Kuala Lumpur, capital da Malásia, Américo Martins. E aqui no Brasil, a Polícia Federal ameaça suspender a emissão de passaportes por falta de verba. Isso já a partir de novembro. A Força Policial alertou o Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o risco de uma paralisação do serviço. Em nota, a pasta informou que mantém diálogo com a área econômica do governo federal para viabilizar os recursos necessários. Em abril deste ano, a Polícia Federal já havia sinalizado com a possibilidade de suspensão dos serviços após o Ministério do Planejamento ter feito um contingenciamento de verbas que bloqueou mais ou menos 133 milhões de reais do orçamento da corporação. Na ocasião, o impasse foi resolvido e o serviço, felizmente, foi mantido. Agora vamos observar se realmente haverá algum efeito colateral. No Maranhão, uma ponte de madeira desabou. Isso após um caminhão tentar atravessar esse trecho, que passa sobre o rio Alpercatas. Ele fica entre os municípios de Fernando Falcão e Mirador. Nas imagens que vocês vão ver agora, é possível ver o caminhão avançando lentamente sobre a estrutura, que de repente cede completamente. O veículo cai no rio, em uma cena impressionante que foi registrada por testemunhas. De acordo com a nota oficial da Secretaria Estadual da Infraestrutura do Maranhão, um levantamento técnico está sendo feito. Olha aí, meu Deus do céu. O terror do motorista. Esse levantamento técnico que está sendo feito no local vai elaborar um projeto de construção dessa nova ponte. A Secretaria também lamentou o acidente e reforçou que as providências para a reconstrução dessa estrutura serão tomadas com urgência. Sobre o estado de saúde do motorista, entramos em contato com o Corpo de Bombeiros e as secretarias de saúde, mas ainda não tivemos retorno até o momento. A gente deseja que ele esteja bem, mas que acidente! A boleia cai de ponta cabeça na água. Caramba! Esperamos que ele esteja bem. A gente traz as informações assim que chegarem até nós. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com mais uma edição do Viagem Gastronomia e eu volto mais tarde com a edição do Agora Sábado com mais informações do Brasil e do mundo. Até já!